Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza, onde você vai encontrar assuntos específicos para melhorar a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua beleza, de dentro para fora. Eu, doutora Cristiane Braga, estou aqui com o meu lindo marido, doutor Eduardo Kanashiro. Pode falar. Tudo bem, pessoal? Antes de começar, eu queria só agradecer os nossos patrocinadores, a Clínica Dui, que é a nossa clínica médica. Lá você encontra a gente, eu e a Cris, e uma equipe multidisciplinar para cuidar de você, da sua beleza, da sua saúde como um todo. E também a Academia da Pele, que é o nosso método de tratamento recorrente de cuidados com a pele, para você ficar sempre com a sua pele em boa forma sempre. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Dani Duff, nossa amiga já de alguns anos, né, Dani? Alguns anos. Alguns sim. anos. Me cuidando há bastante tempo. É isso aí. E a Dani é atriz, é apresentadora, e agora ela está num projeto muito bacana, que é o Pode Protagonizar, que é um podcast que ela vai contar aqui mais pra gente. Ela vai contar um pouco também da família, do marido, de como ela faz para se cuidar, sendo mãe da Mari, linda. Mari tá com quantos anos, né? Mari tá com 22. 22 Nossa. anos. Nossa. Uau. Passa rápido, né, gente? Passa rápido. Passa rápido. Sim. E vamos conversar sobre o que ela faz para se cuidar. Gente, olha o corpo Pra dessa ficar mulher. tão linda. Dá uma olhada. Obrigada. Olha, o que você quer que eu comece por onde? Fala do Fala de projeto. você. Do podcast. Do podcast Então, a gente primeiro. apresenta o podcast, o Pode Protagonizar, que a gente faz uma analogia que toda história de vida daria um bom filme. Então, a gente leva pessoas com histórias de vidas inspiradoras para poder inspirar outras pessoas. Então, desde personalidades, celebridades, pessoas que a gente conhece e empresários que têm uma boa história, porque às vezes você está ali ouvindo, da mesma forma que a gente assiste um filme, tem vários insights, né? Então, num bate-papo ali, alguém que está em casa pode falar, poxa, tá vendo? Essa pessoa começou assim, enfrentou os desafios, a própria jornada do herói, né? Sim. E aí é uma maneira da gente inspirar as pessoas. Então, um cenário todo de filme, assim, pipoquinha. Que legal, hein, E Dani? já estão convidados. Muito Queremos obrigada. saber a história de vida de vocês. Justamente, até porque a legal. nossa eu falei isso em um dos episódios, né? É. Que quando você conta a sua história, quando você compartilha, você acaba ajudando as outras pessoas a também se transformarem. Porque tem essa identificação, né? Sim. E isso é muito legal. É. Porque olha vocês hoje na clínica, tudo estruturado, fala assim, como que começou, né? Não foi de uma hora para outra, né? Exatamente. E aí quem está nesse mesmo processo pode se inspirar e seguir o Sim. caminho. Pedir uma consultoria, a gente aí já vende uma consultoria de tudo assim. E é muito legal porque às vezes a gente acha que é uma coisa óbvia, como a gente chegou até aqui e tal. Não, mas foi fazendo isso pra gente é óbvio. Mas muitas vezes para a pessoa que está lá, é um insight tremendo, muda uma chavinha, pode transformar a vida dela por conta de um insight desses, né? E quem está no processo, às vezes, enxerga um problema tão maior, né? E para tudo. A gente está falando aqui de estética, de beleza, de se cuidar. Fala, nossa, como que a pessoa chegou naquele corpo ou naquele cuidado? Assim, é um trabalho constante, né? Porque essas coisas milagrosas, vocês como profissionais, assim, devem receber propostas. Eu quero ficar assim, ou igual este filtro, né? Que tem muito disso. Não existe isso. É muito... É um pecado, é um absurdo alguém que faça isso. É bem né? interessante você levantar esse ponto, porque a gente fala que a beleza ela está muito associada com a verdade, a autenticidade. Então é isso, não adianta você querer se transformar numa outra pessoa. Você tem que tornar você mais belo. Exatamente. Que é o que você vem fazendo, Dani. Eu acho que é realçar o que a gente tem, né? Sim. E não querer transformar para parecer com alguém. E eu acho que isso também está muito relacionado com a autoestima, principalmente das mulheres, né? Tem um vazio enorme e aí elas começam uma busca pela estética excessiva para poder suprir um outro vazio que não tem nada a ver. Aí coloca tudo no mesmo balaio e é diferente. As pessoas que se cuidam e que hoje, com toda a tecnologia que vocês têm na clínica também, muito fã, tô sempre lá, que são os aparelhos, tudo que a gente pode fazer para ficar com o aspecto da pele e do corpo melhor e buscam isso de uma maneira saudável, para você envelhecer bem, não querer ter uma idade que você não tem e parecer com alguém que não é você. Então, eu acho que fica muito ali, né, com o estado emocional da mulher e quem realmente se cuida. E às vezes se confundem ali as pessoas. E isso de ter a mentalidade e saber que você pode mudar, porque
quantas pessoas a gente vê que às vezes não nasceram muito bem favorecidas esteticamente e estão lá, se cuidam e se transformam uma pessoa linda. E você não precisa se acomodar. Você fala muito isso no seu conteúdo, de não se acomodar, de ter a autorresponsabilidade das coisas, em tudo. E na estética é a mesma coisa. É porque você não consegue dar um passo, essa é a minha opinião, e por tudo que eu acompanho assim, de mulheres que me mandam mensagem, você não consegue dar um passo na sua vida em nenhuma área se você não se gosta. E às vezes a gente tem muita dificuldade, muitas mulheres que elas não se olham no espelho de verdade. Existe isso mesmo. Existe assim, teve uma mentoria que eu fiz que eu tinha uma pessoa, uma senhora, eu falei isso algumas vezes no meu Instagram, ela não tinha espelho em casa. Aquilo me chocou tanto que eu falei, como que uma mulher não tem espelho em casa? Tipo assim, não vai escovar o dente no banheiro? Ela não tinha, porque ela não gostava de se olhar. E assim, às vezes é tão grave isso, né? Se você for ver. Então, quando você começa a fazer pequenas coisas, hábitos bons para sua vida, desde um exercício físico, uma mudança na alimentação, prestar atenção com quem você se relaciona, que também pode ser uma coisa doentia, que te coloca para baixo. Todas essas pequenas coisas vão te fazendo caminhar, avançar para você se sentir melhor, mais autoconfiante. Automaticamente você quer se arrumar mais, se sente mais bonita. Então, acho que do mesmo jeito que a gente vê pessoas para baixo, deprimidas, com hábitos ruins, aquilo lá não aconteceu da noite para o dia, né? Aquela pessoa não nasceu daquele jeito. Foi um processo, né? Então, ela tem que transformar o ruim em bom. Então, começar a incluir na vida hábitos bons para ela sair dessa nuvem, assim. E requer disciplina. Às vezes, nem todo mundo está disposto. Sim. Né? Ô, Dani, conta pra gente um pouquinho dessa sua história, dessa sua jornada de transformação. Como é que você veio se tornando cada vez mais bonita, mais saudável? É verdade. Mais saudável sempre nos foi últimos assim, anos. Ou não? 100% saudável, não. Assim, não de consciência do que com reeducação alimentar, por exemplo. A Cris vai poder falar isso muito bem. Eu tenho uma vantagem, assim, eu tenho uma genética boa, eu sempre fui magra. Mas não necessariamente definida, sempre, né? Assim, meu irmão tinha uma academia em Belo Horizonte, então eu cresci no meio do esporte. Era uma academia de natação, mas eu estava ali, então eu fazia hidroginástica. Que já é um ponto bem positivo, que já é um né? ponto positivo. Então, o ambiente, que também influencia muito, eu convivia com pessoas que gostavam de praticar esporte. Então, atletas e pessoas que frequentavam a academia. Então, automaticamente, faz parte da minha vida há muito tempo fazer atividade física. Mas aí eu acho que a gente vai oscilando no decorrer da vida, né? Eu casei, eu tive filho e tal, mas continuei, fiz musculação até o 9º mês de gravidez. E aí, aquilo sempre fez parte para mim. Quando, uns 6 anos atrás, que eu realmente falo que eu foquei mais na estrutura muscular, assim, de falar, eu quero ficar mais sequinha, eu quero aprender a comer melhor. E não fui pela parte da estética. Eu falei isso até ontem, que eu fui fazer uma medição de percentual de gordura, e às vezes as pessoas acham, nossa, mas não é a estética, acho que é uma consequência. Quando você aprende a comer, automaticamente seu corpo se define, Com certeza. Quando você foca na saúde, a estética vem como uma consequência. E aí foi mais ou menos isso. E eu comecei a comer direito. Eu eliminei algumas coisas, como de tudo, faço de tudo, bebo meu vinho, faço tudo. Eu falo, não sou nada neurótica, mas não é uma coisa que faz parte da minha rotina, eu não faço isso todo dia. Mas a maior parte do meu dia é legumes, verdura, proteína, muita água e ginástica. E você faz isso com prazer. Muito, porque quem já pratica, vocês também praticam. Sim. Né? A gente não faz tão bem que não é uma obrigação, como muitas pessoas acham que é, né? Você sente falta da endorfina, de se sentir bem, porque você vai vendo o resultado que isso causa no seu humor, no seu sono, na produtividade do dia. Então, é muito prazeroso. Ô Dani, você se sente mais bonita hoje do que, por exemplo, há 6 anos atrás, quando você começou a se cuidar mais? Sinto. Então, olha só. Eu sinto. Eu olho as minhas fotos, eu até brinco às vezes que eu falo assim, nossa, eu não estava ruim, mas eu olho e falo, eu estou bem melhor hoje. Nossa, e também sempre passando por pessoas e profissionais maravilhosos que, graças a Deus, tem na minha vida. Mas, assim, tem fases que eu olho e falo, não que eu estava mal cuidada, não isso, mas assim, eu acho que é muito legal você olhar para trás e falar, eu estou melhor, não só esteticamente, mas
pela maturidade, profissionalmente, saber onde eu quero chegar e ter mais foco onde eu quero. Então, eu venho num processo que eu me orgulho de olhar hoje e não falar assim, nossa, eu queria tanto voltar àquela época. Ai, que bacana isso, né? Não, é muito legal. E porque exatamente essa coisa da construção do mindset, né? Você é o tipo de pessoa que a gente sabe que tem um mindset da beleza. Porque é isso, a beleza ela está muito associada à saúde. Então, você come bem, você se exercita, você dorme bem, não bebe com exagero, bebe com moderação, cuida dos relacionamentos. Então, quer dizer, sendo mais saudável, você se sente mais bonita e você vai aparentar mais bonita. Prática todos os dias. Assim, o que eu conquistei hoje com a minha saúde, eu venho praticando todos os dias há mais de 5 anos. Então, não tem... eu já ouvi pessoas que chegaram para mim lá na academia me perguntando se eu tomava alguma coisa. Eu nunca tomei nada. Eu me alimento bem, eu tomo... E eu não acho que eu sou rigorosa. Eu treino 1 hora, 1h30 por dia. Às vezes eu não consigo treinar todo dia. Mas eu acho que a disciplina da alimentação, com uma frequência de muito tempo, faz com que você tenha um resultado legal. Então, assim, eu sou completamente contra qualquer coisa que falam que é milagrosa. Uma coisa para emagrecer, para você crescer. Não tem isso, gente. Mas a disciplina, a pessoa que é disciplinada, ela ganha da outra que não é, mesmo que a outra tenha mais atributos. Porque a disciplina faz você chegar onde você quer chegar. Exatamente. E a pessoa disciplinada chega, às vezes, ela pode ter menos talento do que alguém, do que quem tem o talento para. Mas se a pessoa não tem a disciplina e o foco e não traça uma meta. E é o que eu falo, o cuidado com a saúde, o cuidado com a pele, com a beleza, também requer disciplina. Ah, eu vou tirar a maquiagem só um dia. Ah, eu vou lavar o rosto só um dia. E dá preguiça, né? Ah, hoje eu vou esquecer de passar protetor solar. Então, quer dizer, quando foge dessa questão da disciplina, provavelmente o resultado não vai ser tão bom. Não. É até por isso que a gente desenvolveu a Academia da Pele, que é justamente para fazer com que a pessoa trate a pele, tenha esses cuidados de maneira recorrente. Como vai para uma academia e se cuida e faz a sua atividade física, também se cuida na Academia da Pele para manter essa disciplina e ter lá um planejamento, faz diferença muito. Não, isso é incrível, porque muita gente precisa entender que isso é uma rotina, como escovar o dente, como tomar banho, fazer um exercício é uma rotina, pisar na grama, vocês pisam na grama? Maravilhoso, ficar uma meia hora ali, descalço. Porque você mora em casa, né? Você pisa uma pracinha, uma coisa assim. Faz muito bem. Então, assim, são coisas simples que as pessoas podem fazer no dia a dia, que alivia o estresse, que você consegue raciocinar melhor, trabalhar melhor, né? E quando você se gosta, você faz escolhas para você. O que vai te fazer bem? Você pode fazer uma interrogaçãozinha, cada atitude, cada opção que você tiver ali entre 2 pratos, ou entre não fazer nada, ficar na série, assistindo, maratonando série, ou fazer uma atividade física e tal. Se você se perguntar, isso vai ser bom para mim? Vai ser bom para a pessoa mais importante que eu conheço, que é a gente mesmo. Claro. Né? Você pode amar seu filho, sua mãe, sua esposa, mas se você não se amar, acabou. Né? Você não vai se cuidar, e como que você vai cuidar de alguém se você não se cuidar bem? Exatamente. Então, se você, a cada escolha, fizer essa pergunta, isso vai me fazer bem? Quantas coisas ruins você não tira do caminho, né? Nossa, vocês estão contando as histórias aí, eu lembrei de 2 casos interessantes. Conta, adoro o caso. Primeiro, você falou de pisar na grama, eu tenho uma paciente muito querida, que é minha paciente há muitos anos, se ela estiver ouvindo hoje, um beijo. Ela virou uma amiga. E ela, todo dia, ela acorda de manhã, ela desce e ela vai abraçar a árvore. Olha. E ela passou por vários desafios ao longo da vida dela, mas ela é uma pessoa que está sempre feliz. Porque ela conseguiu ter esse manejo do estresse. Olha que interessante. E a maneira como você começa o seu dia faz toda a diferença. Eu falo muito da rotina matinal, né? Sim. Acordar antes das 8, que é uma coisa que eu faço. Aí tem um ritual. Posso contar? Pode, claro. Com certeza. Aí o ritual é o seguinte, eu faço uma oração antes de levantar. Eu já falo em voz alta coisas. O Ronaldo às vezes acha que eu sou do, mas agora ele já entrou no clima. Aí eu falo coisas positivas, frases positivas enquanto eu tô levantando, já agradeço pelo dia e tal. Faço a minha oração, aí vou em frente ao espelho. E aí, aquela costas eretas, ombros para trás, pose do poder e tal. E ali, eu olho bem no fundo do meu olho e eu já mentalizo todo o meu dia. E eu tenho feito isso, comecei a fazer isso nos últimos 2 anos, mais
assim, com uma frequência maior. E organizar a semana todos os domingos e fazer a rotina matinal. Então, termino tudo, preparo o café, tudo com música clássica. Música boa, música, assim, às vezes uma oração, uma coisa assim. Tomo café, leio a Bíblia todos os dias. E aí, depois do café, aí sim, eu coloco uma música mais agitada, aí troco de roupa, vou pra academia. Mas aí eu já fiz um monte de coisa que o telefone não toca, né? Antes das 8. Você consegue mandar um monte de e-mail, fazer um monte de coisa, agilizar a vida. É uma sensação de produtividade tão grande que aí você pensa assim... Das minhas. 8h30, 9. Você fala assim, tem gente que tá acordando. O Eduardo, 5h30 da manhã. Ainda, né? 5h30. 5h30 da manhã, Eduardo acorda. E é maravilhoso, não é? A gente pode estar em um hotel de férias, ele tá lá, acorda 5h30 da manhã. Espontâneo. Vai pra academia, volta, aí ele me chama. Não é? É muito bom. Então, assim, quando você falou isso a maneira que você começa o seu dia, ele dita o seu dia inteiro. Porque se começa com mau humor. E outro caso, outra coisa que eu estava me lembrando é que no começo não, a gente já tinha quase uns 2 anos que nós estávamos juntos, fomos a um restaurante, o Eduardo pediu um filé parmegiana. E eu falei, nossa, você me dá um pedacinho desse filé parmegiana? Ele falou, ué, mas você gosta? Eu falei, adoro. Ele falou, você nunca comeu? Nunca vi você comendo isso? Mas eu gosto mais de mim. Então é o que eu falo para os pacientes. Eu gosto do filé parmegiana, mas eu tenho outras opções mais saudáveis. Então eu me escolho em primeiro lugar. Com certeza. Depois o prato. Eu não vou perder pelo filé parmegiana. Claro. Então isso é interessante contar. E eu dou sempre esse exemplo. Mas quando você aprende a comer, eu falei, eu não me privo de nada. Mas assim, quando eu quero comer, eu não vou comer um negócio... Até porque a gente não consegue, né? Comer muita coisa. Grandes quantidades. Então, mas assim, como a minha massinha, minha pizza, o hambúrguer, de vez em quando. No dia a dia não dá para você comer isso e se intoxicar o tempo inteiro. Porque inflama, né, Cris? Muito inflama. E a gente sabe hoje que o que causa doenças é inflamação, o que envelhece é inflamação. Então, quanto menos inflamado nós estivermos, melhor. Maior a longevidade. Eu tenho um amigo obeso que um dia também saiu com a gente e viu o tanto que eu comi. Foi, Du, você come muito, cara. Você come muito? Não, quando eu saio, assim, eu também, eu não me privo nada. Quando eu saio, fim de semana, vou para o restaurante, eu como o que eu quiser e o quanto que eu quiser. Olha, doutor se revelando. Mas no dia a dia, quem olha a nossa comida lá fala, nossa, vocês comem isso. Passam fome. Passam fome. Porque é legume, salada e proteína. É isso, né? E aí ele fala assim, nossa, eu não acredito. Você tá assim, eu tô assim, e você come tudo isso. Eu falei, olha, mas isso não é meu dia a dia. Isso é de vez em quando eu faço isso. Então, a minha rotina permite que, eventualmente, eu faça isso. A disciplina do dia a dia permite esses exageros ocasionais, né? E tudo bem, né? Porque você tem um histórico, assim como eu, a Cris também, a gente faz exercício. Então, um dia que você come uma coisa a mais, também não tem que se chicotear, falar, meu Deus, eu não vou comer, eu não vou beber. Não tem isso. E depois compensa também. Depois, no outro dia, vai lá para academia e compensa, e vai fazendo o equilíbrio. Ô Dani, você fala uma coisa muito legal, né, nos seus infoprodutos, né, digamos assim, nos seus canais, que é de ter uma autorresponsabilidade para o seu autocuidado, para sua beleza. Fala um pouquinho disso. Para tudo, né? É você saber assim, ninguém é culpado de absolutamente nada da sua vida. Se algo aconteceu porque você permitiu, então eu tenho feito isso. Vocês sabem de muita parte histórica, né, história da minha vida, assim, de trabalho, de coisa. Eu tenho reajustado a rota o tempo inteiro, porque eu falo, se não tá indo, eu tô indo para algum caminho que não tá dando certo. Então eu tenho que mudar isso daqui para mudar minha estratégia e fazer. E o que me ajuda muito é desenhar literalmente a minha semana. Então, saber, eu não vou ninguém vai trazer nada para mim por milagre. Não vai falar, nossa, que simpática você, eu vou te oferecer. Não vai fazer, a não ser alguém com segundas intenções que também não fazem parte do meu relacionamento. Então, assim, a autorresponsabilidade não só em saber que você... Eu faço uma comparação muito simples. A gente tem um monte de sonhos, né? Vocês querem viajar, curtir os netos, um filho pequeno ainda quer curtir o neto e tudo. Todo mundo quer curtir a família, quer viajar, conquistar bens materiais, enfim. E como que você vai fazer tudo isso se você não tiver saúde? Porque
não adianta você ter o dinheiro, você ter tudo e não ter a saúde para viajar. Então você volta numa coisa assim, por que não se cuidar? Por que esperar alguma doença? E aí são pequenas reflexões que às vezes as pessoas não fazem. E aí eu convido todo mundo a sair do automático, porque quando a gente está no modo automático da vida, a gente não percebe como o tempo passa. Esse ano passou muito rápido. E eu ainda falo assim, gente, vocês prometeram no ano passado, no início do ano, que eu ia fazer dieta. A gente está em novembro. Ninguém vocês não fez, né? Eu ainda brinco. E tem um monte de gente que vai deixar para prometer e vai prometer para o próximo ano. E assim, você vai acumulando um pacote de coisas ruins para sua saúde, deixando para depois, empurrando com a barriga, fazendo as coisas. Então não é só a autorresponsabilidade do autocuidado, né? Mas de você saber que, para mim, o ponto principal é a saúde, para você ter disposição para realizar seus sonhos, para realizar seus trabalhos, para cuidar da sua família, para viajar com a sua família. Se não tiver saúde, você não vai para lugar nenhum. Não tem dinheiro que pague. Sim, é que muita gente está vivendo aí meio que sem propósito, né? E aí, se a pessoa não tem um propósito, por que ela vai se cuidar se ela não tem esse propósito, essa meta? E talvez pequenas metas diárias, ou como você fala, da semana, né? Você desenha a sua semana, você faz essa meta da semana, ou de repente a meta de algum projeto, e isso te dá essa energia para levantar, para se cuidar, para ter essa autoconfiança, para ter esse estímulo positivo. Eu faço até uma brincadeira que é um mapa que, na verdade, é uma comparação com a atuação, né? Porque também fiz tantas imersões e tantos cursos de atuação, e isso está tão diretamente relacionado com a nossa vida, independente se a pessoa é do mundo artístico ou não. Então, tem uma coisa que é muito simples, que é você pegar um papel mesmo, porque quando você coloca no papel as coisas, você tem inconscientemente você se cobra muito mais. Sim. Então, você desenhar a sua vida, você como personagem principal, e fazer várias ramificações assim de todos os personagens da sua vida. Você como nutróloga, você como mãe, você como irmã, você como filha, você como esposa. Então, você exerce vários papéis, né? Vários personagens. E cada personagem que você desenha ali num papel, você escrever qual é a meta que você quer alcançar para cada um deles. O que você quer alcançar como esposa, como filha, como mãe, como profissional. E dali, de cada meta, você prioriza. Essa semana eu vou dedicar mais isso. E você vai, quando você vê, você está se aperfeiçoando como um todo. Sim. Mas muitas pessoas não se olham de verdade, né? Então, esse automático de você ficar vendo notícias ruins, aí você gera uma ansiedade, você se alimenta mal, aí você fica em casa, você não vai fazer. Então, são coisas que vão alimentando coisas negativas, e você não sai do lugar e não enxerga, e não dá um próximo passo. E aí vem tudo, né, doutor? Ansiedade, depressão. Não, muito legal esse dos personagens, porque eu vou misturar com o que eu faço mentalmente. Não coloquei no papel, até deveria, mas o que eu faço mentalmente, eu traço. Sabe esses joguinhos de tabuleiro, você joga o dado e vai andando as casinhas? Sei. Na minha vida, cada personagem, cada papel é um caminho desse. Então, você tem lá. Faz isso? Eu faço isso mentalmente. Que legal. Então, escreve isso. Vou tem escrever. que escrever. E agora eu vou colocar o personagemzinho. Isso. Porque eu só vi os caminhos assim. Não, isso aqui eu preciso andar tantas casinhas hoje. Isso aqui também, família, tal, educação dos filhos e tal. Então, é legal porque é isso, você tem vários lúdico, papéis e você precisa avançar em todos eles. Talvez hoje você não consiga avançar em todos, mas nessas semanas tem que avançar em todos. Você não pode deixar um para trás. Não pode deixar a desculpa de que não aconteceu porque alguém... Exato. Então você está se conectando com a pessoa errada. Ou você está se posicionando de uma maneira errada, que aquele alguém não correspondeu ao que você tinha que... Então, ou buscando as informações erradas. É isso aí. Agora eu fiquei impressionada. Acorda cedo, faz essa... Olha só, tá vendo a mentalidade? Tô chocada, doutor. Maravilha. Tem que fazer mesmo. Estamos aí. Isso é um exercício muito, muito importante, assim, e tem resultado, né? Tem. De você visualizar onde você quer. E eu também faço isso, de visualizar a semana no domingo, como que ela vai ser, já agradecendo. Ai, obrigada por aquela reunião que foi maravilhosa. Obrigada. Eu sempre fiz isso não com tanta frequência e não com tanta intenção. Eu li um livro recentemente que fala de uma linguagem que a gente precisa ter com a gente mesmo para alcançar as coisas que a gente quer. Não é porque você está deixando de ser positivo, mas você está agindo
pensando e vibrando sem muita intenção. E aí você se torna uma pessoa morna. Eu nunca me considerei uma pessoa morna. Mas em alguns momentos da minha vida, somos humanos, às vezes a gente dá uma desanimada, fala, ai, e agora, para onde que eu vou? Quando eu resolvi, de verdade, intensificar isso, automaticamente eu me afastei de algumas pessoas, amizades, assim, que você fala... Não são tão que não positivas. E quando você foca, às vezes você recebe crítica, né? No sentido de, isso não vai dar certo. Você acha... Então, quando você fica mais com você mesmo, você evita falar de algumas coisas que você vai fazer. E você foca ali, eu vou fazer isso, eu vou traçar e eu vou conseguir o que eu quero. Então, é colocar energia mesmo e disciplina todos os dias. Então, fazer o que você está fazendo. O que eu faço, você faz também, Cris? Eu faço menos. Eu faço isso mais mentalmente. Eu falo, quando eu fazia menos, o meu resultado era menos também. Quando eu comecei a fazer mais, eu entrei, a sensação que eu tenho, física quântica, eu já procurei me informar. Você entra numa vibração de você não enxerga que não é possível mais. Exato. Você vai naquilo e fala assim, não importa como nem quanto tempo, mas eu só estou esperando chegar, já chegou. Eu brinco que é muito como você faz uma compra na Amazon, né? O produto não chegou, mas já é seu. Você já materializou, né? Então, tá tudo ali. Então, e não... Quando você trabalha o autoconhecimento, você não cai mais, assim. Você já tem essa disciplina de... Começou a cair, você já fala, vou ali, vou fazer uma caminhada, vou pôr uma música boa, não vou deixar... Então... na minha vida, pelo menos, tudo começou a acontecer com mais rapidez quando eu coloquei mais intenção, mais foco. A gente... É uma maneira inteligente de viver, com intenção. Porque Exatamente. se você deixar a vida te levar, é muito ruim. Fica igual a gente tem feito vários cursos, né, de também desenvolvimento pessoal. Eu também. E, nossa, é incrível, né? Primeiro que te dá uma sensação de bem-estar, de enorme. poder, né? É incrível, assim, de alto poder, de eu tenho responsabilidade, eu vou fazer. Então é muito legal isso que você está falando. Porque também é fazer sempre, né? Vocês também estão sempre fazendo. Sim, fazer Porque sempre. não é só fazer a terapia, não é só ler um livro. É. Então, assim, fazer a terapia, ler um livro, assistir um documentário, é se desafiar em falar o que eu posso fazer hoje. E outra coisa também, na hora de dormir, o que eu fiz hoje para chegar mais perto de onde eu quero. Quando você começa a fazer essa pergunta todos os dias, você fala assim, putz, hoje eu não fiz nada. O Eduardo fala isso todo dia. Hoje eu enrolei. Todo dia. Ou hoje não é que eu enrolei, mas eu dei muita atenção para uma coisa que não tá alinhada com o meu propósito. Aí você começa a eliminar. A gente é CEO da nossa vida mesmo o tempo inteiro. Exato. E tem que ter essa disciplina, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Eu tô chato ultimamente, no sentido de disciplina, sabe? Eu falei, é agora ou nunca. Então, não tenho nunca, é agora. Né? Então eu tô... E as pessoas começam a achar que é sorte, né? Ah, mas ela tem Acham que é sorte. Ah, porque ela conhece o fulano. Ah, mas é porque ela já nasceu assim. E não é. É o que a gente está conversando. É disciplina, é autorresponsabilidade. E com a beleza é isso também. Né? Não adianta a pessoa se cuidar uma semana e vai achar que vai ficar bem. Então tem que ter esse cuidado recorrente. A gente perde colágeno depois dos 30 anos, imagina. É uma tristeza. 1% ao ano. Eu falo, olha, eu deveria ter aí quase uns 20% a menos de colágeno, mas não tenho. Por quê? Porque eu me cuido, porque eu faço procedimentos, porque eu tenho cuidados recorrentes. E é isso, né? Então, com a beleza, a gente tem que fazer isso também. Duas coisas, o colágeno e o cabelo branco. Eu acho que a medicina avançou tanto, né? Que tinha que ter um processo mais rápido para isso. Toma uma pílulazinha, você não vai ter nem um fiozinho de cabelo branco ali, tá tudo ok. Porque dá trabalho a gente pintar, né? Doutor não tem. Não, eu tenho pouco, mas é isso. Outro dia encontrei um amigo de colégio, ele tá com a cabeça branquinha, assim, da mesma idade, é interessante você ver. Mas é sorte também, né? Tem alguma coisa de estresse, alimentação, mas é muito da genética. Sim, então, é genética. Isso não tem jeito mesmo. Uma hora vão descobrir, né? Tomara. Ô Dani, conta pra gente assim, um desafio seu nessa sua jornada em relação à aparência, em relação à beleza. Que você já se sentiu feia alguma vez? Não, feia não. Mas tem dia que... E também não me acho nada demais também. Tem dia que eu olho assim no espelho e falo, ai, gente, não tô boa. Mas assim, na infância, na adolescência... Eu sempre fui muito magra na adolescência, assim.
12, 13 anos, assim, muito, uma perna fina, que eu usava 3 calças para ir para a escola, um calor enorme, e eu lá de 3 calças. E era uma coisa que me incomodava na época. Mas eu até conversando esses dias num outro podcast, eu falei assim, eu fico pouco tempo nessa zona que me incomoda, porque eu faço alguma coisa para não me incomodar. Então, eu comecei a fazer exercício. E aí eu fui... Lá naquela época. Lá naquela época. Aí uma irmã de academia, eu fui para hidroginástica. E fiz natação, hidroginástica, tudo, e a perna foi ficando boazinha. Mas, assim, eu não permito ficar numa zona que me entristece, ou que eu possa ficar... Eu acredito também que muito das pessoas que a gente está perto, da nossa criação. Sim. E tudo. Eu não tive... Meus pais são casados até hoje, isso é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, assim, eu tenho uma família muito próxima. Sólida. Não próxima, né, fisicamente, mas, assim, muito grande. Cresci com um ambiente muito saudável, então não tenho nenhum trauma. Eu acho que tudo isso, claro, que influencia. E eu nunca tive nenhum problema de autoestima. Assim, eu tinha vergonha de falar, era extremamente tímida, escondia embaixo da mesa. Aí, com 16 anos, eu falei, não quero isso mais pra mim, porque prejudica a timidez, né? Sim. Aí fui fazer um curso de oratória. Olha. Aí depois fui fazer teatro. Aí depois comecei a trabalhar em Belo Horizonte como modelo. Aí trabalhei em banco, fiz tudo, trabalhei de um monte de coisa. E aí, depois aqui, trabalhei na TV e tal. Então, assim, mas eu acho que tem uma coisinha ali que você já sabe fazer e que você vai se aperfeiçoando ao longo da vida. Mas eu nunca tive um desafio. Não tive. Mas é o que o Eduardo fala, né? Primeiro você traz para consciência. Ah, isso me incomoda? Tá bom, estou consciente de que isso que me incomoda. E aí você vai buscar a competência, o conhecimento para cuidar daquilo que te incomoda, para que passe a não mais te incomodar. E não ficar, assim, eu não admito, às vezes as pessoas falam vitimizando, com né? o mesmo problema, entrando e saindo. Ah, eu queria emagrecer. Tem gente que tem a 3 vida, anos que a faz vida toda. Pra gente, outro problema esse ano, ou outro problema esse mês, outro desafio, né? Desafios, assim, eu já tive vários desafios emocionais de criação de filho, de problemas, de coisa que eu também não me permiti ficar numa zona onde pudesse me levar a uma ansiedade, alguma coisa. Isso não quer dizer que eu passei períodos ansiosa, ou que eu tive medo, ou que eu... Tudo, acho que é normal, né? A gente não tem que falar... não tem milagre, não tem vida perfeita para ninguém. Eu acho que o grande segredo é quanto tempo você fica em uma zona perigosa, que é uma zona do medo, da tristeza, que te leva para baixo. Que te leva para baixo, que você começa a ver solução só em coisas que pioram a sua situação. Então eu sempre virei a chave muito rápido. Talvez seja de personalidade, não sei. Não sei que chip que eu vim, segredo mesmo. Mas eu faço isso e junto com, desde pequena, jovem assim, que eu faço terapia e busco livros de autoconhecimento, programação neurolinguística. Eu sempre fiz isso. Ou seja, você busca o conhecimento de todas as áreas, para se tornar uma melhor. Pessoa louca, né? Porque tem muita gente que é só estética, né? Você olha aquilo e fala, nossa, que bonito. Você não consegue conversar com a pessoa. O que também é muito triste, que eu acho que aí, tudo pra mim eu acho que cai no emocional. Você deve receber um monte de gente assim, que você vê na consulta que não é uma aparência que a pessoa quer, ela quer outra coisa, são outras questões. E cabe a nós orientar essa pessoa, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer um procedimento naquele momento que a pessoa vem buscar, porque a gente entende que a pessoa não está preparada emocionalmente para isso. Outras vezes o contrário, outras vezes a gente percebe que se a gente fizer esse procedimento, ela vai virar essa chavinha, ela vai iniciar a jornada de transformação. Porque também tem isso. Né? Então a gente tem essa capacitação, né, de perceber. E não são todos os profissionais. Por isso que a gente foi atrás desse desenvolvimento, justamente porque a gente viu que não é só a parte técnica médica de fazer um preenchimento, um botox, uma cirurgia. Isso é muito legal. Você precisa colher. Vocês estão colocando em prática no consultório, na clínica, essa autoestima emocional junto com... Isso é fantástico, né? E ali, no consultório, é muito bacana, só que tem a limitação do tempo, do número de pacientes que a gente consegue atender. E com esse projeto Mindset da Beleza, a ideia é que isso a gente consiga escalar, a gente consiga alcançar mais pessoas para trazer essa consciência e ajudar realmente a se sentir melhor. Então, aqui é a oportunidade que a gente tem para fazer isso com um público enorme. E desmistificar isso, separar essas turmas diferentes, né? As que buscam a estética por vazio e as que realmente se cuidam e que é maravilhoso. Porque se não banaliza demais,
eu vejo muito isso, de algumas mulheres que chegam para mim, mais velhas, assim, mais de 55 anos e tal, que nunca fizeram nenhum procedimento. Aí eu falo assim, imagina, eu nunca vou fazer, que eu vou ficar com a cara plastificada, igual essas mulheres, não sei o quê. Então, assim, eu falo, não, existe uma generalização. Pessoas que, assim, mas tem acesso à informação. Sim. Eu falei, não, mas você vai cuidar da sua pele para sua pele envelhecer bem, não é que você vai plastificar. Então, é complicado isso, porque o que é passado, às vezes, é uma futilidade ou algo que não é um autocuidado, e na verdade né? Você cuidar e envelhecer bem. A gente não quer envelhecer mal. E até porque tem muita gente que, teoricamente, é um especialista em alguma coisa, falando, e é o que você falou, de repente a pessoa não tem conteúdo. Exatamente. Então ela está falando algo que ela não tem conhecimento, não tem capacitação, não tem estudo para isso. E o vazio de querer envelhecer parecendo muito mais nova. Não existe isso, né? Você quer estar bem com 40, parecendo que eu sou uma mulher de 40, porém bem cuidada. Eu não quero ter 40 e parecer que eu tenho 20. Porque aí você começa a entrar num processo assim perigoso de autoimagem, e aí, enfim. Com certeza. É muito perigoso isso. Mas a coisa da autenticidade, ela está muito associada com a beleza, né? Então, quando você quer ser autêntica, não, eu quero continuar sendo a mesma Cristiane, mas eu quero ser uma Cristiane bem cuidada, eu quero ser uma Cristiane saudável, eu quero ser uma Cristiane que se sinta bonita. Isso é o mais importante. Exatamente. É você ter, além da consciência e a competência, é você ter o bom senso, o equilíbrio, né? Que eu acho que é o mais difícil, na maioria das vezes, né? Porque as pessoas querem, tem essa... Eu acho que o mundo está muito acelerado, né? Assim, a gente tem acesso a muita informação, muito fácil, e dependendo de onde você se conecta, é onde você fica buscando as coisas, e às vezes isso não te faz bem. Então, assim, você tem rede social que é incrível, você consegue aprender muito, tem muitas aulas, muitas coisas bacanas, e às vezes o lazer mesmo, pra gente dar risada. Sim. Mas, assim, e tem outras coisas que são muito fúteis e que pegam justamente essas pessoas que estão nessa zona mais perigosa, vulnerável, né? Mais vulnerável. Então, também é outra coisa que não dá para generalizar. A internet é horrível, né? A internet é maravilhosa, né? A gente consegue fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Levar a informação. O problema é onde você se conecta. Exato. Aí, mesma coisa, pessoas, né? As pessoas não são ruins, é com quem que você está andando, o que você está procurando, enfim. Ô, Dani, eu tenho mais uma pergunta para você. Olha só, a gente, às vezes, tem muita dificuldade, né? Com alguns pacientes que têm mais resistência. Mas como nós somos médicos, a gente consegue ajudar de uma forma ou de outra. Agora você, dentro do seu meio, assim, família, amigos, que você falou que você é taxada de louca, porque é bem disciplinada, começa a ficar chata. Como é que você lida com isso, com as pessoas mais próximas? Não lido. Assim, não é que eu não lido, eu não deixo de conviver com as pessoas. Mas isso não me afeta mais, porque eu olho, assim, por exemplo, vamos pegar caso próximo, se é um primo, uma irmã, alguém que eu encontro, que não é com frequência. Por que eu vou criar uma coisa, uma situação... Se aquela ali é a verdade dele, tudo bem, a pessoa não faz exercício, não faz nada... Escolhas, né? Escolha o seu difícil. É difícil fazer exercício, é difícil ficar obeso também. E sem... eu sou completamente contra essas pessoas. Ai, defende gordofobia. Gente, é uma doença a obesidade. E não é questão de beleza. É uma doença. Se a pessoa fizer um exame, ela vai ver que ela está toda desregulada. Então, aquilo de novo, né? A disciplina de se cuidar, automaticamente você elimina a gordura, elimina tudo que está te inflamando. Então, não tem como você falar... Se aquela pessoa, se pessoas acreditam, eu não convivo com gente tão diferente, tão diferente, porque acaba que você entra numa outra, né? Mas eu tenho mais pessoas que às vezes chegam para mim do nada para falar que, eu não tenho coragem, ou eu queria tanto emagrecer, tenho tanta vontade de fazer uma cirurgia, mas um procedimento, alguma coisa, eu tenho tanto medo, tenho medo de agulha, medo de agulha de botox, medo de agulha. Então, assim, é uma pessoa que tem realmente que pensar no que ela tem medo, porque isso é muito simbólico, o medo de um procedimento estético. Mas ali está escondendo o medo da vida em outras áreas, né? Exato. O medo de fazer o que quer, o medo de se posicionar com as pessoas. Porque o medo é um só, ele vai... Cada área ele vai ramificando ali, disfarçando. Então, não lido. Eu acho que depois de uma idade...
a gente não tem muita paciência mais e nem tempo para perder, né? Então eu tô muito não assim. Lido é ótimo. Eu não Adorei lido, a resposta. Eu não fico pregando, vai, nossa, eu não fico assim, ai, a pessoa tá tomando um açúcar, ai meu Deus. Eu falo às vezes de brincadeira com alguém próximo, você vai tomar café com açúcar? Porque a gente sabe que o açúcar faz mal, mas eu também não sou essa pessoa de ficar condenando, falando. Então, eu respeito muito a individualidade das pessoas. Mas a maturidade. Do mesmo jeito que eu respeito, não vem ficar em cima de mim. Nossa, que horror, hein? Você não vai comer isso? Nada. Ai, que não sei o que. Porque eu não faço isso, né? Então, um respeito acima de tudo. Mas é interessante, né? Essa maturidade traz isso pra gente, porque eu também... E meditação também, né? Pra gente ter paciência. Paciência. No nosso meio, muitas vezes as pessoas falam, ai, nossa, a Cris tá aqui. Não vou comer isso aqui não, pra ela não ver. Eu falo, gente, aqui não é a doutora Cris, aqui é a Cris amiga. Cris amiga não vai falar nada, você pode comer o que você quiser, as escolhas são suas. Porque é isso, né? Antigamente eu ficaria preocupada, será que eu falo? Será que eu não falo? Hoje em dia eu aprendi que eu falo se eu for questionada. Se alguém me perguntar, se alguém pedir sua opinião, pedir a minha opinião ou um conselho, eu aconselho. Mas se não, porque senão começa a ser chata, né? Exatamente. Você quer colocar a sua verdade na vida do outro, que tem outra história, né, de vida, que não é igual a sua. Cada um no seu momento. E eu acho também. que muito bacana isso que vocês estão fazendo de unir o emocional, porque do mesmo jeito que eu faço isso, e eu vejo que isso é o que faz toda a diferença para a gente avançar em todas as áreas, principalmente profissional, é você saber exatamente se conhecer e direcionar a sua vida de uma maneira diferente do que você estava fazendo antes, essa autorreflexão, autorresponsabilidade todo dia, né? Você se perguntar, se silenciar. Teve um final de semana que eu inventei de fazer uma imersão sozinha, com todas as coisas que eu já aprendi nas dinâmicas, nos cursos que eu fiz. Falei, eu vou ser minha própria cobaia. E eu fiquei um período longo em jejum, que eu já tenho costume de fazer, mas eu fiquei um período maior em jejum, mas eu fiz um jejum com propósito e eu fiquei muito em silêncio. Foi tão maravilhoso. Eu nunca tinha ficado tanto tempo em silêncio. Eu fiquei, acho que, 19 horas. Sem falar. Sem mexer no celular. Em silêncio absoluto. Então, assim, eu lia... convulsionou, mas tá... Mas marido e filha não estavam em casa? Não, a minha filha tá morando fora. Tá morando fora. Mas o Ronaldo fez junto. Porque eu falei, ou você faz junto ou você sai. Porque você vai querer conversar, ficar com o celular do lado. Mas, assim, como é importante você ficar em silêncio. Assim, sem nada, nem ouvir música. Fiz comida, fiz o almoço, comi, sentei, li. Dá um sono também. Não tenho costume de dormir à tarde, mas esse dia eu dormi à tarde, acordei, fui fazer meditação, pisei na grama. Eu vou falar a verdade para vocês, isso tem umas 3 semanas. Eu encontrei tanta resposta depois dali que a gente não percebe como é importante você ficar um pouco quieto. Para se ouvir. Para se ouvir. E sem ter medo do que você vai ouvir. Porque você começa a perguntar, você responde, você pergunta, você responde. É muito, muito bom. Então, tem coisas muito simples, né? Tô falando pra você ficar 20 horas em silêncio, mas assim, interiorizar um pouco, sabe? Que seja 15 minutos ali, pisando na grama, quietinho, só pedindo uma resposta ou analisando o que você tá fazendo. Então, eu comecei a perceber que, mais uma vez, o poder é com a gente. Ninguém vai fazer. E a gente só consegue descobrir o nosso poder se a gente tem esses momentos que eu chamo de pequenos prazeres para você conseguir enxergar para onde a sua vida está indo. Se não é o marido que está te levando, é a irmã, é a mãe, é o que a mãe quer que você faça, é o amigo, você está sendo influenciado e você não sabe, você fica perdido. É muito ruim isso. Mas é muito lindo isso que você está falando, porque pela medicina do estilo de vida, um dos pilares é o manejo do estresse. E isso nada mais é do que uma prática contemplativa de manejo do estresse. Quando você silencia todos os outros ruídos e você passa a se ouvir. Encontrar as suas respostas, né? Porque muito a gente lindo. fica muito no telefone, né? A gente trabalha com isso, vocês também agora com digital. Então, assim, tem uma hora que você fala, meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho, algumas horas. Porque estressa um pouco, né? Essa ansiedade de fazer e ter um autocontrole. Então, eu tô aprendendo. Né? Não sou a perfeita nisso, mas assim, a gente só fica cada vez melhor se a gente pratica. Então eu venho praticando todo dia e cada vez mais eu sei que isso dá resultado. Muito Comportamento legal. simples, né? Muito legal, né? Várias dicas. Várias dicas. Acho que era legal falar também, Dani, porque às vezes a pessoa está chegando aqui, primeira vez, não te conhece, o seu background de atriz, de apresentadora. Eu me formei em teatro em Belo Horizonte, lá atrás, quando eu estava falando da Academia da Perna Fina. Mas eu nunca atuei lá.
Tá. E aí eu mudei para São Paulo e a vida me levou para uma outra área da arte, que foi como apresentadora. Então eu fiquei 5 anos, quase 6 anos na Record. Participei de todos os programas, apresentei online, a versão online da Fazenda, Ídolos, Got Talent, e Aprendiz, matéria para Hoje em Dia, para o Faro, para tudo. Apresentei as provas da TV da Fazenda. E neste momento também foi um outro desafio de falar assim, será que eu estou feliz fazendo várias coisas e no fim não fazendo nada? Porque eu não era reconhecida como a apresentadora não sei do que, não era a Dani, muito boa, todo mundo chamava, vai, vem fazer uma coisa aqui, vem fazer uma coisa aqui. Aquilo começou a me incomodar. E eu falei assim, tá na hora de eu mudar um pouco. Então foi quando eu saí da Record, e aí eu falei, eu vou montar um canal no YouTube. Aí eu montei um canal no YouTube, aí eu falei, não era isso que eu queria. E fui estudado, eu fiquei uns 2 anos, quase 2 anos, 3 anos, que eu fui fazer todos os cursos. Aí eu fui retomar a atuação. Mas já com essa visão de que tudo isso influenciaria na minha vida, em toda a minha vida, não só profissional, mas de desenvolver melhor os papéis que eu queria. E a atuação fala muito isso de você ficar, né, interiorizar e você refletir e tal. E você falou muito engraçado que eu lembrei de uma outra coisa. Aí eu fiz com os melhores preparadores de elenco do Brasil, estudei bastante e eu ainda não era, por isso que eu falo, a gente, quando chega hoje, que eu olho toda essa história, eu falo, gente, tudo foi costurando. Por isso, assim, não desacredite de algo simples que você passou na sua vida e falar, ai, que perda de tempo. Nada é perda de tempo, tudo foi uma pincelada para você fazer o que você tem que fazer hoje. É uma lapidação. Exatamente. Então, a gente não tem que desprezar absolutamente nada. Sou muito grata por todos os momentos, inclusive os momentos que eu parei para poder ver onde eu queria chegar. E aí depois... Eu parei onde, gente? Já parei de vez. Parei no... Que eu fui estudar. Foi estudar a preparação de elenco. Isso. E tal. E eu sempre fui muito criativa, sempre dei muita ideia para as pessoas, assim, nos bastidores. Sabe, por que você não faz isso? Nossa, se você fizesse isso, olha que legal se você fizesse isso. Se você deu até uma ideia pro Thiago Nigro de chamar de Arca. Foi o Ronaldo, falou da Arca, né, de investimento. Então, assim, a gente tem essas coisas assim, aí também é uma coisa que ficava na caixinha ali. A experiência da TV na caixinha. Então, assim, neste período, eu continuei fazendo publicidade, faço muito comercial e tal, mas no período que eu estava na Record, eu esqueci de tudo isso. Falei, eu não vou fazer mais, porque eu tô aqui, eu vou virar uma grande apresentadora, então não vou fazer publicidade, porque eu tenho que sair em teste, é uma coisa meio chata de ir, demora e tal. Foi um erro. Hoje eu entendo, porque hoje eu retomei nos últimos anos, e até você retomar, eu já podia estar fazendo muito mais coisas se eu não tivesse parado. Então, assim, tudo é um aprendizado. Então, eu tô contando tudo isso para falar onde eu cheguei hoje. Nos últimos 2 anos, com todo esse processo de conhecer e de saber onde eu quero chegar, eu falei assim, as minhas ideias, junto com o meu aprendizado de vida, mais a maturidade e coisas que eu não me encaixava, ou seja, eu não me via mais voltando para a TV, por exemplo, nada contra, mas é uma questão de gosto, para apresentar ou para participar de um programa de fofoca, por exemplo. Não me faz bem estar ali para falar da vida do outro, que eu não tenho nada a ver. Que eu, enfim, com a evolução emocional e maturidade, não encaixa mais. E aí eu falei, eu vou criar os meus próprios conteúdos. Com o Instagram, obviamente, a gente faz isso automaticamente. Mas aí eu transformei a minha empresa, que eu criei lá atrás, apenas por contrato de PJ da Record, recentemente, então é uma novidade. Tem mais ou menos 1 ano, que eu transformei a minha razão social para conteúdo específico para TV, para o cinema e para conteúdo digital. Dando essa parte de criação para algumas pessoas que eu fazia nos bastidores e que ficava por ali mesmo. E que todo mundo falava, por que você não faz isso? Por que você não faz? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha assim, são equipes que trabalham de casa, né, hoje, depois de tudo isso, mas assim, pessoa do tráfego, quem me ajuda a criar um videomaker, uma social media e tal, mas eu só faço a criação. Eu falo, poxa, se essa marca criasse uma historinha para não ser só um post, porque eu sempre me incomodou quando alguma marca chegava para eu postar algo, falava, poxa, mas eu vou postar uma foto. Aqui não faz muito sentido, vamos criar uma história por trás disso, por mais que seja uma publi simples,
Mas você tem que contar alguma história. Pra conectar, E aí né? foi a Lógico. criação do podcast, que foi ideia minha. E aí eu falei pro Ronaldo, vem que você vai apresentar comigo, porque Legal. do mundo corporativo, para trazer outras pessoas com histórias. Então eu transformei, hoje é a DUF Produções, a gente está com um projeto no cinema que vocês já sabem, que tomou outra proporção a partir do momento que eu falei assim, me dá aqui que agora eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Com conteúdo, com as coisas do jeito que eu acredito que vai funcionar. Então, a gente está com um projeto na TV para estrear em breve também. Já tá muito legal. O filme, que é um processo lento, que também eu tive que aprender a lidar com o tempo e com a ansiedade de saber, vai acontecer, mas às vezes não é no tempo que eu quero. Então, você vai aprendendo tudo isso, e no meio tempo vou criar outra coisa, vou criar. Então, eu transformei tudo que eu aprendi e hoje a empresa está andando muito bem. E a gente está com conteúdos muito legais, que eu tenho muito orgulho de falar que eu dei um pitaco, sabe? E que as coisas estão acontecendo. Então, tudo é você acreditar em você e no seu potencial e não achar que algo que não deu certo lá atrás, ou de repente uma coisa que eu achei que ia acontecer na época como apresentadora e não aconteceu, isso não me desmerece. Não era o momento, não era aquilo. Aquilo acontecendo, você toma um outro caminho e às vezes você não chega onde você tem que chegar. Então, assim, não desmerecer nenhuma etapa da vida. Então, é bem o que está acontecendo comigo hoje e dá uma leveza. Vocês agora aqui, né? Não sei essa sensação, mas a sensação que eu tenho vendo vocês de passar uma outra mensagem, de contribuir com as pessoas de alguma forma, além da parte estética. Dá uma leveza na gente de estar servindo. A sensação de estar fazendo o caminho certo, a coisa certa. E algo a mais. Porque é dar voz para uma coisa que a gente pensa, que a gente sabe que vai ajudar as pessoas. Só que tem muita gente que tem isso dentro de si, só que não dá voz. E ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E olhando o seu post estático, olhando para você, nossa, que legal o casal, mas ninguém sabe a essência, a gente tem que colocar para fora o que a gente é. Muita gente olha as minhas fotos, quem não me conhece, olha, deve olhar, e eu também não tô nem aí se pensa isso, mas olha assim, nossa, a menina só malha. Vem cá, vamos lá acordar às 5 e ver o tanto que a gente trabalha para chegar onde estou chegando. Então, se a gente não colocar de alguma forma o que a gente pensa, né? E aqui vocês estão fazendo isso, eu estou muito feliz mesmo, esse projeto muito legal. Vou indicar. A gente, no primeiro episódio, a gente fez só nós dois e a gente se apresentou, a gente contou nossas histórias de transformação, nossa jornada. Isso é bem legal, porque é justamente isso. É você valorizar cada passo que você deu na sua trajetória para chegar onde você chegou. E aonde você chegou não é o fim. Aonde você chegou, você tem um caminho pela frente ainda, né? De aprimoração, de transformação, lapidação. O Eduardo gosta de falar. E poder fazer junto em casal é muito legal. É né? muito você legal. E o Ronaldo também. É muito legal. Vocês são um exemplo. Ali tem que você ver qual que fala mais, né? Porque eu falo, ele fala também demais. Mas vocês vão, então já tá aqui o convite feito. A gente vai começar a próxima temporada. Eu tô com uma ideia bem legal para essa próxima etapa aí. E eu conto com vocês lá. A gente vai combinar. Legal. Dani, muito feliz de receber você aqui. Obrigada, gente. Eu adorei o convite. Obrigada. Espero ter contribuído com algumas dicas. Contribuiu. E mostrasse que não é fácil, que não tem milagre, que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. A gente tem um presente aqui pra você. Ai, que chique! Eu tenho essas coisas também, gente. Da clínica, nossa patrocinadora. Eu gosto muito, tá? Olha que lindo. Gente, eu bebo. Eu bebo. Que coisa linda. Vocês vão ganhar presente no meu também, tá? Opa! Que lindo, gente. Obrigada. Vou mostrar. Pra onde eu mostro? Mostra. Todo mundo deve fazer isso, mas eu gosto aqui, de ó. Mostra nessa aqui, ó. Aqui, olha que lindo que isso aqui, velhinha. Uma vela para momento de meditação. E agora, né, nesse período que cai a energia das chuvas. Final de semana. Uma convidada que recebeu já usou agora. Já usou. Eu adoro. Ai, gente, que lindo. Obrigada. Imagina. Olha, todo sucesso para vocês, porque tem tudo para dar certo. Eu acho muito importante, nesse momento que a gente vive, de pessoas tão vazias, ter falar da estética com uma profundidade maior e querendo passar uma mensagem igual vocês estão fazendo, é muito importante. Então, parabéns mesmo, muito sucesso. Obrigada. Indico e o que precisar, conta comigo sempre. Muito obrigada. Dani. Então passa aí o serviço, seus contatos. Então, meu Instagram é @dani.duf, o do podcast é Pode Protagonizar.
E em breve o Instagram da empresa vai estar aberto, que é o DUF Produções. Legal. É porque a gente está com os bastidores ali de umas coisas que não posso mostrar ainda, mas talvez quando for pro ar, a gente já vai estar com tudo ok, aí vai matar a curiosidade das pessoas. Uau. Mas enquanto isso eu estou abastecendo. Muito bom, muito bom. Dá um Isso aí. spoiler. Então, acompanhem. Vamos ver se quando já estiver indo para o ar, a gente já coloca ali embaixo nas nossas observações, né? E comenta, o que você gostou, qual a lição que você vai levar para a sua vida desse podcast. Fala para a gente aqui o que vai mudar na sua vida, o insight que você teve, o conselho que você tem que dar para a gente, de repente, alguma crítica, uma sugestão. Fala para a gente, aproveita para curtir, se inscrever no canal, dá a estrelinha lá no Spotify, que a gente está lá também, e compartilha com as pessoas que você gosta, que você acha que vai ajudar de alguma forma. E um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.